aos assuntos sobre conflitos, não é? Na aula anterior, vocês estudaram um pouquinho sobre Estado, nação e território. Estado, que seria uma sociedade politicamente organizada. A nação já é uma comunidade estável, é a união desses povos, né? De povos. E o território é a parte de espaço, certo? Por que nós precisamos saber desses conceitos? Para a gente poder diferenciar e entender melhor as questões de conflitos. Por que acontecem os conflitos? Temos vários motivos, você já deve ter estudado alguma coisa sobre, nós tiramos alguns para a gente falar. Nós vimos aí que as questões de conflitos acontecem por fatores sociais, econômicos, militares, religiosos e por brigas por território. Vamos refletir. Há países que influenciam nas decisões que afetam outros países e também os conflitos? Sim. Tem países que influenciam bastante outros países. Que países são esses? São de economia mais forte, com população que representa um grande mercado consumidor, com o exército mais bem equipado e treinado, com abundância de recursos energéticos. Essas são as características dos países mais influenciadores, né, nos conflitos. Já teve aí mudanças geopolíticas, que têm definido um novo equilíbrio entre as forças, marcado pela ascensão, ou seja, a melhoria, a subida de alguns estados e pelo declínio de outros, em diferentes graus. E, em alguns casos, isso não ocorreu de forma pacífica, mas através de conflitos e muitos deles guerras, tá? Os confrontos armados entre países, além de motivados pelo controle de recursos estratégicos como petróleo, água, minérios, que pode levar a uma invasão militar para posterior intervenção econômica, podem ter como causa a expansão de fronteiras. E nós vamos aí falar sobre um exemplo dessa questão de brigas e conflitos territoriais foi a Guerra de Malvinas, que também é conhecida por Guerra do Atlântico Sul, né? Foi um conflito armado, morreu mais ou menos aí 640 argentinos, uns 250 britânicos, né, do Reino Unido, e essa guerra ela durou mais ou menos 3 meses, certo? E eles brigavam pelos arquipélagos, né? As Ilhas Malvinas. A Argentina ganhou, né? A ONU entrou em acordo e ela ficou com as Ilhas Malvinas. O que o Reino Unido ganhou? Apesar de ter morrido menos soldados, o Reino Unido ganhou a questão eleitoral, uma propaganda eleitoral. E a Argentina restaurou a sua democracia. Um outro fator que gera conflitos são os interesses econômicos e recursos naturais, né? O interesse pelas regiões que apresentam recursos naturais e energéticos de grande valor econômico está entre as principais causas de conflitos armados entre países na atualidade. O petróleo, acredito que você já tem algo a saber sobre isso. O petróleo é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Os conflitos ocorridos em regiões com grandes reservas desse recurso têm se agravado. Vamos citar o exemplo aí, as guerras do Iraque são um exemplo. Motivos da guerra. Iniciou-se aí na história com a questão do desenvolvimento de armas químicas, né, por Saddam Hussein, para serem fornecidas a terroristas inimigos dos Estados Unidos. Iniciou aí com essa questão. Logo depois, note aí que a guerra traria grandes lucros para as nações envolvidas na ocupação. Ela significou o controle das reservas de petróleo, né? Além dessa questão aí de terrorismo, de armas terroristas, tem aí a questão do controle pela reserva de petróleo. Em primeiro lugar, a Guerra do Kuwait, iniciada em agosto de 1990 na região do Golfo Pérsico, quando forças militares do Iraque invadem Kuwait. Isso desencadeou o processo que formou a primeira coalizão de forças de países ocidentais liderados pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha e países do Médio Oriente contra o regime do ditador Saddam Hussein. Por fim, ele foi derrotado e aceitou os termos de rendição, né? E um exemplo aí nessa questão dessas guerras foi o ataque ao edifício World Trade Center em 11 de setembro. Vocês conhecem como um ataque às Torres Gêmeas, né? Que saiu aí nas mídias. E aí nesse período, o governo estadunidense, que seria dos Estados Unidos, ele criou aí maiores estratégias de ações antiterroristas. Temos também as rivalidades étnicos religiosas, né? São outras causas de conflitos. Temos, por exemplo, aí a que ocorreu na África em 1994, quando a rivalidade entre povos das etnias Tutsis e Hutu deu origem a um genocídio, ou seja, a morte de diversas milhares de pessoas em apenas 3 meses. Questões religiosas também motivam discórdia entre seguidores de diferentes crenças,
né? Temos questões religiosas em diversos lugares, em diversos países que ainda brigam, há conflitos religiosos. Como é que está a sua tolerância? Você se acha uma pessoa tolerante? Você conhece o termo tolerância? O termo tolerância denomina a capacidade de aceitar a diferença e conviver com a pluralidade de opinião, crença e ideia. Então vamos respeitar a religião do próximo, a opinião do próximo, a ideia do próximo, mesmo que não seja igual à nossa. Vocês vão continuar esse assunto com as leituras enviadas aí na atividade do livro didático, tá? E a gente finaliza esse assunto. Uma boa tarde e ótimo estudo!